Shalom, eu sou o pastor Montefusco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal de estudos bíblicos. Nós estamos no estudo do Apocalipse, agora nós vamos estar vendo a partir do segundo, terceiro e quarto selos. Esses selos agora vão estar falando de uma grande guerra mundial, ou seja, a terceira grande guerra mundial que vai acontecer em breve, muito em breve, eu acredito nisso, pelos sinais que nós estamos vendo se cumprindo diante dos nossos olhos. E também nós vamos ver, a partir desse momento de uma grande guerra mundial, uma fome que se instaurará sobre a face da terra. Fica comigo, portanto, até o final desse vídeo, porque será um estudo bem interessante. Se você ainda não é um inscrito, aproveita que está por aqui, se inscreva nesse canal. Ao término desse vídeo, deixe o seu like e divulgue entre os seus amigos, que isso vai ajudar demais a fortalecer o nosso canal. Vamos à vinheta e em seguida já vamos ao nosso estudo. Na abertura desse segundo selo, nós vamos ter uma grande guerra mundial. Vamos ler o versículo 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Perceberam, enganador? A conquista do anticristo começa com paz, uma falsa paz na realidade, para logo em seguida ele trocar o arco vazio pela espada. Isso significa que ele vai destruir, ele vai matar, vai perseguir muita gente. Mas quem que ele vai perseguir? Claro, aqueles que não aceitaram a sua liderança, aqueles que não se submeteram ao seu governo. Eles serão perseguidos e serão mortos. A cor vermelha é sempre associada, quase sempre associada, ou é associada com muita frequência a terror e morte nas Sagradas Escrituras. Veja que o dragão vermelho, descrito em Apocalipse 12:3, é o que causa terror, que causa morte. É a antiga serpente, Satanás, o destruidor. A besta escarlate, em Apocalipse 17, versículo 3, também vai nos afirmar sobre essa realidade que a cor vermelha está associada a derramamento de sangue, associada à causa, associada à guerra, associada à morte também. Ou seja, é um retrato de uma carnificina desenfreada. O inimigo vai fazer grande estrago, ele vai botar as garras de fora para destruir. Aliás, o diabo é descrito como aquele que veio para matar, roubar e destruir através do anticristo. Ele vai fazer isso como nunca antes na história da humanidade. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, a gente percebe que, tão logo Caim matou Abel, essa experiência de morte, guerra, de inquietação, de violência, foi um marco da humanidade a partir de então. E é claro que os cristãos até hoje sofrem perseguição. É claro que muitos estão padecendo por amor a Cristo, por seguirem a Cristo. E na tribulação, ainda mais acentuada será essa perseguição e essa matança contra os cristãos. Já agora, o terceiro selo é aberto e nós temos início a uma grande fome mundial. Vamos ler o versículo 5 e 6. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Vamos entender os detalhes aqui descritos para nós. A cor preta, claramente associada com frequência à fome. Em Jeremias 14, versículo 1 e 2, Lamentações 5 e 10 dá essa descrição. A fome e a guerra andam juntas. Disso aí nós não temos dúvida. Se há guerra, vai haver fome, vai haver escassez de alimento, vai haver realmente um grande sofrimento, e isso é consequência natural das guerras. Veja agora que a balança fala de racionalização de alimentos, essa é a linguagem figurada do texto, fala do desequilíbrio financeiro, do desequilíbrio social,
E aqui nós claramente temos essa ideia. O império da besta será forte como o ferro diante dos homens, segundo é descrito na Bíblia. Porém, esse império será frágil como o barro diante dos flagelos de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 40 ao 45 nos dá esse relato. Agora pensa só a agonia que será nesse período da tribulação. O fato de que o homem terá que trabalhar um dia inteiro para conseguir alimento para ele mesmo, e só ele, a família dele não terá esse alimento por conta desse dia de trabalho. Ou seja, a escassez, a morte, o sofrimento será muito intenso. Nós estamos vivendo um período muito conturbado, essa pandemia, e alimento está escasseando porque está tudo muito caro e as pessoas não estão tendo as condições devidas de comprar aquela cesta básica para ter o mínimo para se alimentar. Imagina só na grande tribulação como é que não será o grande sofrimento devido à guerra, e vem então essa consequência desastrosa de que uma pessoa terá que trabalhar o dia inteiro para poder comer uma única vez no dia e ver a sua família, ver os seus filhos passando fome, ou talvez levar para a sua família, leva para os seus filhos e o pai e a mãe ficarem com fome, né? Porque pai e mãe não vão deixar de alimentar os seus filhos para comer. Mas no desespero, ninguém sabe o que pode acontecer em termos de reações humanas, de reações desumanas, eu posso dizer aqui. Porém, se você percebeu na leitura, diz que os ricos se fartarão com azeite e o vinho em abundância. Ou seja, é um período de grande desequilíbrio mesmo, de grandes injustiças. Não é de se admirar que, por fim, o anticristo conseguirá controlar a economia mundial. Apocalipse 3,17 diz que ele terá controle mundial das finanças de todas as nações, porque ele vai prometer alimentar as multidões famintas. Vamos ter uma breve ilustração aqui com o que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje. Devido a todo esse caos que está acontecendo, o governo está liberando um percentual, uma ajuda de custo, está liberando uma verba para que as pessoas possam comprar alguma coisa. Então essa ajuda que o governo está dando é uma ideia do que nós vamos ter no futuro, porque o anticristo estará no controle das finanças e ele vai liberar uma porcentagem para aqueles que se submeterem a ele, para aqueles que aceitarem a marca dele, para aqueles que estiverem dispostos a seguirem a ele incondicionalmente. E por fim nós temos no quarto selo a morte cruel. Vamos ler versículo 7 e versículo 8. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouviu o quarto ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. E o que nós percebemos, que acabamos de ler, é que a morte vem ceifando os corpos, enquanto que o inferno vai ceifando as almas daqueles que não temem a Deus, daqueles que não se entregaram a Deus, daqueles que se voltaram para o anticristo, o conclamando como o grande líder, o grande salvador da humanidade. Esses serão julgados. A ira de Deus alcançará essas pessoas. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, arrependa-se, entregue a sua vida a Cristo, porque a promessa de Cristo é que, ainda que venhamos morrer, nós viveremos eternamente com Ele. No mais a mais, a Bíblia diz que Cristo tem as chaves da morte e do inferno, conforme nós vemos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E um dia, os dois serão lançados no lago de fogo, tanto a morte quanto o inferno. Deus vai eliminar também esses dois grandes inimigos do homem. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse estudo. Que Deus continue te abençoando. Shalom, até o próximo estudo.